Estimado irmão, estimada irmã, o texto do Evangelho de hoje é um daqueles textos bem conhecidos, que a gente já sabe, até o que o pastor vai dizer, mas sempre é importante refletirmos. Eu quero começar com uma história verídica que aconteceu nos Estados Unidos, onde uma família com 3 filhos estava passeando na praia, férias. E de repente apareceu uma senhora de muita idade. E eles viram que as roupas dela estavam assim meia sujas. E ela tinha uma sacola. E ela ficava pegando coisas na praia. Colocava na sacola. E de repente ela chegou perto desta família e os pais ficaram meio assustados e chamaram os filhos para junto de si. E disseram, fica longe dessa senhora, ela é estranha. E ao passar, pegando mais alguma coisa no chão, ela sorriu para aquela família. Só que eles não devolveram o sorriso. Passado um tempo, essa família soube que ela era uma professora aposentada e que, preocupada com os acidentes na praia das crianças pisarem em cacos de vidro, ela se colocou como uma pessoa que todos os dias ficava na praia recolhendo cacos de vidros para que as crianças não se machucassem. E assim, você percebe que as aparências enganam. E esse é o ponto aqui hoje na história bíblica. Porque quando Jesus se retira da região de Tiro e Sidom, que é assim que começa o nosso evangelho, ele normalmente ficava dentro das fronteiras da região chamada Galileia. Só que lá ele estava sofrendo uma oposição dos judeus muito forte, porque havia um questionamento sobre as tradições. Se vocês lerem o evangelho um pouco antes, vocês irão perceber de que Jesus foi questionado por que os seus discípulos não estavam seguindo os costumes das cerimônias tradicionais de purificação. Ou seja, era a lavagem cerimonial antes de comer. E eles foram questionados por isso. E Jesus, em vez de pedir desculpas, falou o seguinte para eles: parem de colocar em prática as tradições humanas e coloquem em prática, sim, o que Deus quer de vocês. E ensinou para esses judeus que a impiedade é resultado da natureza pecaminosa de algo que vem dentro de nós, que não é a aparência externa que mostra o que está no coração de verdade. E chamou eles de hipócritas. E aproveitando até a ideia do Festival de Gramado, chamou eles de atores, que estavam representando uma fé, estavam se mostrando como grandes pessoas religiosas, mas que lá dentro não era assim. E portanto, Jesus se afasta dessa região de confronto e vai para uma outra parte, para deixar aquele tempo a poeira baixar. E aí quando ele está lá, vem essa mulher cananeia, ela não é judia. E aqui a gente também tem que compreender um outro aspecto. O povo judeu, ele tem 2 pontos característicos na história do Antigo Testamento. A primeira, um alto respeito e importância aos estrangeiros na sociedade judaica. Porque desde que eles saíram da escravidão do Egito, foi dito para eles, olha, quando o estrangeiro vier morar com vocês, respeitem, cuidem dele, deem atenção para ele, tratem-o bem, ele está junto de vocês. E com isso então havia um respeito, mas ao mesmo tempo, olha como o ser humano é. Pelo fato deles saberem serem o povo escolhido de Deus, nascia um orgulho. E muitos, especialmente a casta religiosa, eram altamente orgulhosos. E que diziam assim, oravam, ó Senhor, que bom que eu não sou um estrangeiro, que eu sou do teu povo escolhido.
E olha só que coisa mais estranha para nós. Eles, os líderes religiosos, que bom, Senhor, que eu não nasci uma mulher. Curioso isso, né? Porque para eles a mulher também tinha uma certa, havia um certo preconceito, inferioridade. Então, você encontra aqui um monte de tradições humanas e Jesus questiona eles. Isso não era muito agradável. Mas aqui está Jesus agora diante de uma situação diferente. Lá vem uma mulher e ela começa a gritar: Senhor, tem piedade de mim. Ela não era uma judia crente, ela era de um povo gentil. Só que ela chama Jesus do quê? Senhor. Dirige-se a ele como o filho prometido por Deus, o Messias verdadeiro. E aí ela recorre à ajuda de Jesus. Só que para todos nós, nesse momento, ficamos surpresos, porque Jesus nem sequer a reconhece. Ele segue. E os discípulos ficam achando aquilo estranho e começam a dizer: Senhor, dá um jeito para essa mulher parar de ficar perturbando a gente. Como é que Jesus responde? E isso aqui, às vezes, se você ler fora do contexto, também traz uma ideia errônea. Jesus não faz o que esperávamos. Afinal de contas, muitas pessoas já tinham pedido ajuda para ele, pediam misericórdia e ele curava e ele tratava. E nesse caso ele diz: eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, eu fui enviado para o judeu que está afastado de Deus. Em outras palavras, essa mulher não era israelita, a filha dela não era israelita e, portanto, não faziam parte do povo que ele veio salvar. Em outras palavras, lamento, azar o seu. Claro, não é bem assim. Mas a mulher persiste, ela continua dizendo: Senhor, ajuda-me. E se as palavras da mulher, ou de Jesus para a mulher, pareciam duras, agora fica mais duro ainda. Jesus diz: ora, não é justo pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Em outras palavras, mais uma vez, Jesus diz: você não tem direito a nada que eu possa fazer. Ponto. E agora? O que se passa aqui? O que se passa com Jesus? Nada. Nada. Por quê? Com essas palavras, Jesus está querendo saber a fé dessa mulher. O que ela realmente crê. E por isso, quando ela diz aquelas palavras: Senhor, filho de Davi, Jesus está testando ela. Escuta, você está falando essas palavras da boca para fora, ou você está entendendo que essa palavra, Senhor, filho de Davi, tem uma coisa mais especial? E é isso que a mulher explica nas palavras dela: eu só quero as migalhas. Sim, Senhor, os cães comem das migalhas. Sim, Senhor, Tu és o Senhor, Tu és o Messias de Israel. O pão que Tu estás dando é para os filhos de Israel, mas eu quero a migalha. Eu acredito que o Teu pão é tão grande que as migalhas que vão cair são suficientes para mim e para minha filha. E aí, com essa fé, ela clama a Jesus por graça e misericórdia. E a gente sabe, né? Jesus responde para ela: mulher, grande é a tua fé, vai acontecer o que tu estás pedindo. E nesse instante a filha foi curada. Nós não sabemos de fato quem ensinou essa mulher a respeito de Jesus de Nazaré. O que a gente sabe basicamente, em última análise, que Deus de alguma forma colocou no coração, embora ela fosse uma candidata improvável dessa fé. Mas e nós? Olha a nossa realidade. Será que nós somos candidatos a essa fé também?
Porque olhemos a nossa vida. Como você foi nesta semana? Aliás, que tal você falar um pouquinho? Conta para quem está no teu lado aí, mesmo que seja teu marido, tua esposa, como foi tua semana? Foi boa? Não foi boa? Fala aí, 1 minutinho, não, 30 segundos, fala aí. Como foi? Pergunta aí, como é que foi a sua semana? Como foi a sua semana? E na sua casa, como foi a sua semana? Afinal de contas, a vida passa muito rápido. Lembra que eu fiz a oração, Senhor, antes que esse dia termine, me ajude a fazer o bem que eu posso fazer. E olha o que acontece durante a semana. A gente falhou em fazer o bem. A gente falhou em amar e perdoar. Claro, nós tínhamos uma ideia religiosa de que eu vou tentar ser bom, mas na prática fomos mal em muitas situações. Isso é resultado do nosso pecado. E assim como essa mulher cananeia, nós também não fazíamos parte do povo de Israel. Mas, como pecadores que somos, merecíamos só o castigo de Deus. Mas, surpreendentemente, Jesus diz: não, vocês agora são meus. Sim, como aquela mulher, nós ouvimos a boa nova. E aí vem exatamente o apóstolo dizendo: todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo. E isso significa que todo envolve nós. Sim, nós que invocamos o nome do Senhor também seremos salvos. Nós, como aquela mulher, não somos povo de Deus genuinamente por direito de nascimento. Nós não merecemos ter lugar na casa de Deus. Porque o nosso pecado cria sempre uma separação de Deus. Mas ali no batismo, tudo isso foi mudado. Quando nós fomos batizados, passamos a pertencer ao povo de Deus. E através do batismo, a água purificadora lavou os nossos pecados. E pessoal, isso não é pouca coisa. Isso transforma nós numa nova realidade que nem sempre a gente se toca. Por quê? Porque nós agora, apesar das nossas falhas imensas, estamos tendo sempre uma nova oportunidade. Mas o questionamento é: será que estamos sabendo aproveitar a nova oportunidade? Porque lembra que eu pedi para você falar da sua semana? A semana de, ainda mais você que convive junto, esposa, não muda muito. Mas durante toda a nossa semana, às vezes a gente esquece de que precisamos mudar, não cair na rotina. E como é que não se cai na rotina? Fazendo uma coisa que, surpreendentemente, apesar de poder ser rotineira, traz uma consequência diferente para nós. Qual é essa coisa? Chegarmos mais junto a Deus, através da sua palavra, meditar e aplicar essa palavra para dentro da sua vida, não permitir que a corrida do dia a dia, que sempre é muito corrida, que é esse bando de e-mails, de mensagem WhatsApp, e isso e aquilo, nos atrapalhem a parar a nossa vida agitada e tirar um tempo com Deus. Sim, porque afinal de contas, nós somos o povo de Deus, e assim será abençoado todo aquele que teme o Senhor. Você pode ser abençoado. E agora você vai participar da ceia. E sabe o que você vai receber ali? Não apenas uma migalha, mas você vai receber o verdadeiro corpo e sangue do Senhor Jesus, que vem nos perdoar de todas as nossas falhas desta semana, que vem nos purificar de todas as dificuldades, tristezas da nossa falta de fé, e de nos animar para sairmos daqui hoje, deste culto, diferentes, animados, fortalecidos, e assim não sermos como fomos já no passado, homens e mulheres de pouca fé. Mas
afinal de contas, é necessário que avaliemos como está a nossa fé. Jesus disse para aquela mulher: grande é a tua fé. E o que Jesus vai dizer para nós? Ele conhece o coração. Você lembra que no início da mensagem eu falei daquela história, daquela professora aposentada fazendo pequenas coisas que foram até gerar uma má interpretação. Mas ela não se importou. Ela foi fazendo pequenas coisas que iriam ajudar os outros. Nesta semana, a sua fé vai lhe permitir fazer pequenas coisas, ou não. Qual é o tamanho da sua fé? Se você está animado, reconhecendo que é necessário uma mudança de vida, aproveite. E deixe o Espírito Santo te motivar a fazer, através de coisas pequenas da sua vida, como por exemplo, levanta todo mundo, vamos ficar de pé, vamos, dá um bom dia para quem está perto de você, de novo, e dá um sorriso. Simples assim, né? Mas sabia que um bom dia e um sorriso assim, de repente, pode, para uma pessoa que está cruzando a vida com você, ser o diferencial para ela ser diferente? Um cuidado simples, um carinho simples, pode fazer a diferença. E é isso que a nossa fé deve mostrar. A nossa fé não é para ser guardada, ela é para ser vivida. Porque quando ela é vivenciada, aí ela está se mostrando grande. Ela está se mostrando um instrumento de Deus. Você é um instrumento de Deus. Portanto, não permita cair na rotina da fé. Não permita cair na rotina de uma religiosidade. Mas vá para um crescimento de fé. Você será amparado agora pelo sacramento. Você está sendo amparado pela palavra. Você tem tudo. E não é migalha. É muita comida. É o pão da vida. Alegre-se, anime-se e saia daqui sabendo que Deus te deu todo o necessário para que nesta semana, no seu trabalho, na sua vida familiar, em tudo, você possa fazer a diferença. E Ele vai estar vendo quão grande é a tua fé. Que Ele nos capacite pelo Espírito Santo a persistirmos nesta fé até o dia que habitaremos na casa do Senhor para sempre. Amém.